acalmar nossa matéria. Vamos respirar, né? Agora nós estamos no templo de Jesus, no templo de Deus, onde desde o momento que resolvemos adentrar a esse cantinho de luz, a espiritualidade maior já está fazendo uma varredura no nosso psiquismo, vendo as nossas necessidades, então que possamos entrar em sintonia com esses nossos irmãos, para que possamos, Mestre, agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de ouvir o Teu Evangelho, através dele fazer as modificações necessárias para o nosso espírito, então que possamos juntos, na noite de hoje, junto com a espiritualidade maior desta casa, os mentores espirituais de cada um, possamos unirmos num só pensamento, em energias de paz, harmonia e equilíbrio, muitas vezes medicamentosas, para que possam alcançar aqueles a quem o nosso pensamento se eleva nesse momento, seja dentro dos nossos lares, os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas cadeias, nos asilos, tantos dentro dos hospitais, Mestre, onde a dor e a evolução bate a porta, que essas energias também possam alcançar a todos esses nossos irmãos. Por mais, obrigado por tudo. Ampara-nos hoje sempre. E com a prece que nos deixastes há tanto tempo, abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite. Agora, nós temos para hoje, que é o que dá para fazer, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz o seguinte: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será que vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado ao fogo do inferno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes os dois e serdes precipitados ao fogo do inferno. Pesado, né? Fala de inferno, fogo. Bom, mas veja, melhor é que entreis na vida, não diz que entreis no céu, no mundo espiritual, diz, melhor é que entreis na vida com apenas um só olho, ou só uma mão, ou só um pé. Mas ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Bom, caríssimos irmãos, o tema, como eu falei, é bem-aventurados os que têm puro o coração. E no começo deste capítulo, que eu li o item 11, ou uma parte só do item 11, a gente vai ver que é quando Jesus fala sobre as crianças, deixai vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. E a pureza de coração, ou para atingir essa pureza de coração, é que a gente precisa depurar-nos. Veja, a gente veio ao mundo e nós fomos criados puros e ignorantes. Alguns continuam ignorantes, outros continuam puros. Né? Mas, tudo quanto somos,
foi aquilo que nós, ao longo do tempo, adquirimos. Algumas qualidades e até os defeitos, nós nascemos com eles. Nós não nascemos com nenhum defeito, nem nenhuma qualidade. Nós nascemos sem termos nada, não tínhamos sequer a individualidade. Ora, então, aquilo que somos, nós, sobretudo a síntese de tudo quanto nós temos vivido ao longo do tempo, as experiências que nós temos tido, e na medida em que nós vamos formando uma personalidade, às vezes tem personalidade forte, que não é bem forte, é teimosia mesmo, né? A mãe, principalmente, esse menino é um amor, mas tem uma personalidade forte, que é para não dizer que o moleque é teimoso, orgulhoso. Então, tudo isso foram coisas que a gente alcançou. Nesse meio tempo, nós, normalmente, sei que ninguém faz isso, mas ninguém fala da vida dos outros, né? Principalmente de familiar. E quando vemos apenas a maldade nos outros, por isso que Jesus alertou, olha, vós vedes o cisco no olho do próximo, mas não vedes a trave no vosso olho. E é muito comum a gente criticar o próximo na sua forma de ser. Aqui não tem ninguém que critica. Mas quando usamos a nossa língua para produzir apenas o mal, para falar apenas o mal, nós assumimos um vício. Nós assimilamos isso à nossa personalidade, às vezes sem percebermos. E é quando Jesus diz, melhor que é entrar no mundo sem a língua. Vai mudo mesmo. Quando usamos os olhos apenas para ver a maldade das pessoas, nós usamos os olhos de forma errada. A gente vai ver agora, por exemplo, nesse horário, na programação da TV, nós vemos só criminalidade. A polícia é bandido, é isso, aquilo, né? E vejam, e um dia desse eu falava até com um moço sobre isso e ele me disse, mas vai fazer o quê? A vida, é o que temos. Não. Isso é uma parte daquilo que temos. Mas há muita coisa boa sendo feita também. Há muita gente, por exemplo, a esta hora, ou daqui a pouco, estão encostando carros ali no mercado de Santos, levando marmitas. Pessoas que trabalharam o dia inteiro fazendo aquelas marmitas para doar. Há muita gente, muitos voluntários, que estão aqui neste centro para quê? Para dar um passo a vocês, para instruir, e vêm aqui de graça sempre. Fazem a cesta básica para doar sem cobrar nada. Eu tenho um amigo que é evangélico, é meu vizinho, na realidade. E ele vem me perguntar as coisas e eu respondo e tudo faz sentido para ele. Já foi comigo no centro umas 2 ou 3 vezes e estou doutrinando ele devagarinho. Né? Aí ele está chegando lá. E tem alguns centros que gravam as palestras. E um dia desses, ele pegou uma palestra num centro, que ele já foi comigo, pegou uma palestra amiga e passou para a irmã dele. E a irmã disse assim, mas espera, na hora da sacola eles não filmam, né? De passar a sacolinha eles não filmam não, né? Aí ele falou, não, por incrível que pareça, lá não passa sacola não. Ué, como não passa sacola? Não passa sacola, não recolhe dinheiro. Que é um absurdo para eles, porque tudo tem valor ali. Então, vejam, na medida em que nós passamos a tentar compreender os meandros da vida, nós vamos entender por que é que alguns vão nascer sãos e outros vão nascer doentes. Porque é necessário que a justiça se faça. E até mesmo dentro de toda essa criminalidade que está aí, nós encontramos um parâmetro é que a desgraça precisa ser levada à tua casa, Pedro. Então, ai de quem é leve. Me lembro que uma senhora
teve um filho assassinado por uma bala perdida. E ela vai no Chico para receber uma cartinha, e o filho mandou uma cartinha. E o filho diz o seguinte: mãe, aquela bala não estava perdida. Ela tinha endereço certo, só faltava colocar o meu nome. Mas aquela bala era para mim. Por quê? Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vocês lembram do caso daquele menino João L., no Rio de Janeiro, que foi arrastado por 7 quilômetros, né, preso ao cinto de segurança do carro. E depois, os pais, por acaso, eram espíritas, ele manda uma cartinha e diz que ali ele resgatou um débito que tinha havia 2.000 anos, né, quando ele havia sido um comandante de lutas de biga. Então, onde se arrastavam aquelas pessoas na arena. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não há injustiças aqui. É até mesmo quando vemos tudo atrapalhado, podem ter certeza que tudo está atrapalhado para ser colocado no eixo. E lembra que quando a Aparecida era viva lá em Minas, fundadora do Hospital do Fogo Selvagem, certa vez nós a visitamos. Fomos um grupo aqui de Santos e fomos visitá-la. Encontramos lá um indivíduo que andava para trás. Ele não andava para frente. E ele era assim meio bobinho, sabe? E conversando com a Aparecida, o que teria acontecido para que ele andasse para trás. Então ela nos diz o seguinte: olha, o Chico Xavier vem aqui uma vez a cada 15 dias. E quando viu esse moço, ele me disse que aqui está a reencarnação de Mussolini. Por que ele anda para trás? Porque ele chegou ao mundo espiritual cheio de dívidas e com muitos perseguidores. Então, ele vê os perseguidores na frente dele, mas ele não quer virar-lhe as costas. Então, ele anda para trás para ficar de frente para eles. E por que ele tem essa deficiência mental? Porque a vibração em que ele estava, quando foi para o mundo espiritual, era tão baixa, e era tanta perseguição, que ele não ficou quase tempo nenhum no mundo espiritual. Ficou lá 1 mês, 2 meses no umbral. Os espíritos superiores colocaram de novo aqui na Terra, numa reencarnação compulsória, que ele sequer sabia que estava reencarnando. Mas como a vibração dele era tão baixa, só um lar onde a vibração estivesse igualmente baixa, poderia recebê-lo. Então ele vai nascer numa casa a partir do incesto, do relacionamento entre pai e filha. Veja, a desgraça precisa ser levada. Aí de quem releva. Então, nós temos no Evangelho todas as respostas para todas as perguntas que nós quisermos fazer. Jesus não nos deixou sem nenhuma resposta. Mas, veja, quando ele vem ao mundo, ele diz: olha, eu não vim julgar o mundo, muito menos condená-lo. E aqui, a gente não condena ninguém também, nem julga, né? A gente não julga político, porque a incoerência é que nós votamos neles, né? Nós os colocamos lá e depois só mandamos energia negativa. A gente ora por eles para que eles cometam boas ações. A gente só fala mal deles. Que tipo de energia que eles estão recebendo? A gente já sabe que tudo na nossa vida gira em torno de energia. Então, que tipo de energia nós estamos mandando para essas pessoas que nós gostaríamos que tomassem decisões que fizessem de encontro à melhora de vida das pessoas? A gente chama de quê? De ladrões e corruptos. Grande parte deles até podem ser, mas vão ser mais ainda. Porque é isso que a gente manda para eles. Nós, se quisermos
viver em paz, temos que proporcionar essa paz. E o mundo em que nós vivemos, ele será sempre o reflexo do nosso próprio olho, do nosso próprio entendimento. Veja, eu acho que já contei essa história aqui, mas certamente terá gente nova. Há uma historinha que eu li há muito tempo, acho que ainda estava na Mocidade Espírita, não tem tanto tempo assim também, né? Me lembro como se fosse hoje. E essa historinha dizia o seguinte: saía de uma aldeia muito pequenininha um jovem em busca de trabalho. Ele passa numa cidade maior e, ao adentrar essa cidade, vê sentado na soleira de uma porta um senhor de idade já, cabelos brancos, enrugado. E aquele senhor estava ali, como fazem as pessoas dessa idade, tomando um solzinho, pegando vitamina D. Né? E então esse jovem para junto dele e diz: Senhor, por um acaso eu encontro trabalho nesta cidade? Ah, sim, sem dúvida. Aqui tem muito trabalho. E como é essa cidade para viver? E ele diz: de onde você vem? Eu venho de uma aldeia muito pequena e eu preciso sair de lá porque lá não há condições de sobrevivência, não há trabalho. E ele pergunta: e como é a vida lá? Falou: muito ruim. E as pessoas? Nem fala. Ô, gentinha! Todo mundo fofocando, todo mundo falando mal da vida uns dos outros, todo mundo gritando, todo mundo se corrompendo. Falou: meu amigo, siga a viagem, porque aqui é igualzinho. Passado um tempo, vem um jovem e, em busca de trabalho, e para ali junto daquele velho e diz: Senhor, por acaso eu encontro trabalho por esses lugares? Ah, sem dúvida, aqui há muito trabalho. E como é essa cidade para viver? Depende de onde você vem. Eu venho de uma aldeia muito pequenininha. Eu gostaria muito de continuar lá, mas não há como, porque não tenho trabalho, eu preciso sobreviver. E como são as gentes lá? Oh, gente boa! Tudo gente amorosa, gente boa, fraterna, ajudam-se uns aos outros. Uma maravilha. Senhora, pode ficar aqui é igualzinho. Porque o problema é que nós criamos um mundo segundo os nossos olhos. Se eu quero que as pessoas à minha volta sejam fraternas, sejam amorosas e que convivam em paz comigo, eu tenho que proporcionar essa paz. Eu não posso olhar para essas pessoas e ver os defeitos delas apenas, eu tenho que olhar as qualidades, porque no fundo, claro que ninguém aqui é perfeito, não chegamos ainda à angelitude, mas com toda certeza nós temos qualidades. Temos defeitos, sim, mas temos qualidades. Mas nós temos uma proposta de vida, qual é? A perfeição. Nós estamos caminhando para essa perfeição. E quando Jesus diz que não vinha julgar e muito menos condenar o mundo, é porque ele sabia que nós estávamos num mundo de expiações e provas, portanto, não encontraríamos aqui pessoas de nível muito elevado. Nós dizemos que a Terra é a escola, porque a gente aprende com a vida. Então, esta é a escola. Numa escola, nós vamos encontrar alunos que estão no começo do ensino fundamental. E vamos encontrar alunos que estão na faculdade. Por isso encontramos aqui pessoas, umas melhores do que as outras, umas com mais qualidades, outras com mais defeitos. Encontramos os criminosos também, mas era tudo o que havia há 2000 anos. Há 2000 anos havia criminosos, havia estupradores, havia corruptos, havia ladrões, havia tudo. E a gente diz assim: pô, o mundo não evoluiu nada. Evoluiu muito. A nossa capacidade de entendimento é outra.
Agora, enquanto espíritos, são os defeitos que nós ainda não lapidamos. Mas ninguém melhorou? Claro que melhorou. Aqueles que melhoraram já não estão mais na Terra, já estão em outros mundos, já estão em outras paragens. Seguiram viagem. Nós continuamos ainda aqui. Por quê? Porque fomos criando, às vezes, sem sentir e sem saber, fomos criando vícios que temos e que incorporamos à nossa personalidade e que nos aceitamos de forma natural. Então, o fato de aliás, tem uma pessoa que eu conheço que se acha muito boa, né? Que é a melhor pessoa do mundo. É ela que pensa. Mas assim, ó, eu para chegar aonde eu quero, eu uso todos os recursos que eu tiver na minha mão. Não importa se eu tiver que pisar em alguém. Então, mas veja, ela acha que aquilo é normal. Então, se nós estamos dentro de um caminho, né, não adianta eu dizer para ela, não, você está errada. Ela vai ter que despertar. E vai ter que entender que ela está errada. E vai entender no devido tempo. Não sou eu que tenho que chamar a atenção. Porque não cabe a nenhum de nós aqui olhar para o próximo e enumerar os seus defeitos. Nós temos que enumerar as suas qualidades. Porque à medida que enaltecemos essas qualidades, talvez a pessoa perceba de que há outras que ainda não chegaram ao mesmo patamar. E qual de nós não carrega consigo vícios determinados de personalidade que estão escondidos para nós? O Chico dizia assim, olha, se porventura vocês notarem em mim algum defeito, por favor, me avisem, que é para que eu possa corrigir. Mas imagine eu chegar para alguém e dizer que ela tem um defeito que é muito ruim. Vai xingar até a minha quinta geração. Em parte porque o próprio orgulho, o próprio egoísmo de cada um de nós não permite que sequer aceitemos que os outros possam ver alguma coisa negativa em nós. Porque a gente sabe que agimos de acordo com os nossos princípios, que agimos segundo nós conhecemos e nós sabemos. Mas há coisas, por exemplo, a gente retirar alguns dos nossos defeitos não é como a gente chegar e desligar o interruptor. Mesmo se eu tiver uma mágoa contra alguém que eu sei que eu não posso carregar, mas eu não posso, não é eu chegar ali, desligar o interruptor e sair uma mágoa. Não, vai levar um tempinho. Apesar de todo o conhecimento que eu tenho. Apesar de conhecer o Evangelho de cabeça para baixo. Mas os nossos sentimentos, o nosso ego, não permite que a gente diga, olha, está tudo bem, quando às vezes não está. Alguns anos atrás eu passei por uma fase muito ruim na minha vida. E naquele momento foi tudo que eu tinha construído até ali, eu perdi. Tudo. Na questão material, na questão familiar. Me separei, minha esposa mudou para São Paulo com os meus filhos, fali, foi uma desgraça. E eu coloquei a culpa em muita gente. Não havia culpa. As culpas eram minhas. Mas eu não conseguia tirar isso de mim. O que é que eu fiz? Eu não podia carregar mágoas. Eu tinha que me perdoar. Não é perdoar os outros, é me perdoar. Mas então eu escrevi o nome de cada pessoa que eu achava que tinha sido cúmplice na minha trampa, na minha desgraça, e coloquei na minha carteira. Então, toda vez que eu abria a carteira, e a gente infelizmente abre a carteira muitas vezes ao dia, né? Estava lá os nomes e eu, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Até que um dia as coisas começaram a passar. Alguém certa vez me perguntou assim, como é que eu sei que eu consegui perdoar? Claro, imagina alguém que fez mal, ou aparentemente, porque a desgraça precisa ser lavada, né? Mas a gente sempre acha que estão trazendo mal. Às vezes esse mal é para o bem. Como é que eu sei que eu perdoei? A sogra, principalmente. Brincadeira, né? Não, brincadeira. Olha, porque uma pessoa me fez mal, mas eu não esqueci. Bom, a menos que tenha amnésia, né? Se não tiver amnésia, não vai esquecer nunca.
Mas quando a gente lembrar daquilo que aconteceu, e isso não nos trouxer mais nenhum sentimento, quando eu lembrar daquilo e eu não ficar machucado, não me magoar, então eu perdoei, está tudo limpo. Mas vejam que o perdão, eu sempre digo, o perdão não é para com o próximo, o perdão é sempre para com você. É, na verdade, um auto-perdão, porque quando você não perdoa, quando você carrega alguma mágoa, está fazendo mal a você mesmo. Porque é energia negativa. E a energia negativa é o lixo das energias. Sabe? É como o alimento. A gente aproveita aquilo que é bom, o que não é bom é o lixo do alimento que a gente joga fora. A energia é o alimento do espírito. Então nós temos a energia que é o lixo e a gente se alimenta dela. Muitas vezes. Falhou? A gente também se alimenta dela. O que a gente precisa aprender, na realidade, é saber viver e conviver com todos os nossos problemas. A gente entender que, na realidade, não somos perfeitos. E não vamos dizer para ninguém que somos perfeitos. Mas, sobretudo, que a gente, em algum momento das nossas vidas, a gente converse conosco mesmos. Eu gosto de conversar comigo. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. E o problema todo é quando eu faço uma pergunta para mim, eu me respondo e às vezes não gosto da resposta, então brinco comigo. Mas a gente perguntar, a gente se questionar, se a gente começasse a passar o nosso dia diante do espelho, porque, olha, tem vezes que a gente, ao lembrar aquilo que fizemos durante o dia diante do espelho, a gente vai ficar com vergonha de nós mesmos. A gente vai ter vontade de se esconder atrás do espelho. Nossa, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude falar isto? Como é que eu pude pensar? Porque o pensamento é ação não materializada. Então a gente diz assim, não, eu não faço mal para ninguém. Eu não roubo, eu não mato. Mas é cada plano de vingança que a gente arquiteta na cabeça da gente que, pelo amor de Deus. E esse arquitetar os pensamentos já é a ação não materializada. Lembram que eu estivesse lá naquela época? Não, no Evangelho. Quando o discípulo pergunta, Senhor, quem possuir a mulher do próximo merece o fogo do inferno? E Jesus responde, opa, não apenas quem possuir, mas aquele que pensar, aquele que imaginar, já estará merecendo o fogo do inferno. Então, se não falamos, se não dizemos, principalmente com o chefe, né, ou com o professor, ou alguma coisa, se a gente não fala, porque o chefe pode mandar a gente embora, o professor pode dar nota zero, então a gente não fala. Mas aquilo fica dentro da gente. É o sentimento que emitimos para ele. Então, isso já é um problema sério. E o pior é que a gente, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo isso, como incorporando isso à nossa personalidade, que às vezes consideramos até qualidades. E chega a tal ponto que isso começa a ser de uma forma tranquila, normal. Eu vivo dessa forma, não entendo isso como um defeito. Por isso eu preciso conversar comigo no espelho e analisar todas as minhas ações. Nós estamos aqui dentro do centro espírita e a gente sabe que uma das primeiras coisas que a gente aprende na doutrina espírita, a doutrina, é uma doutrina baseada em um tripé, ciência, filosofia e religião. Portanto, isto é uma doutrina. Tem consequências religiosas a partir do momento em que a ciência e a religião me levam a um ponto determinante que é a filosofia. E a filosofia, sabedoria com amor, a palavra vem do grego, é uma palavra composta, a forma como eu entendo essa filosofia, que vou incorporando a mim e formando a minha personalidade segundo tudo quanto eu entendo da vida. Então, eu ao formar essa filosofia, tiro tudo quanto preciso e vou formatando. Então, vou resetando algumas coisas ruins, que eu já sei que não estão aqui, tá? Mas outras ficam sem que eu perceba.
Então, quando a gente diz, nós não temos dogmas nem rituais, mas você vai ver muito espírita passar ali na frente do cemitério e se benzer. Porque vai que, né? Mas olha, se o seu sentimento, se o seu pensamento for negativo, não adianta sinal da cruz que você vai fazer para livrar de obsessor de seguir. Pode ter certeza. Porque o que o livra não é o sinal da cruz, é o pensamento. Assim como eu, até às vezes, por autodefesa, e até os defeitos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que nós chamamos de ego. E a palavra aqui vem do latim, egos, eu. Então, tudo para mim. Esses defeitos que eu adquiri eram o quê? Do ego. Porque eu sabendo, desde lá do princípio, que tenho como meta de vida alcançar a felicidade. E quando vou em busca dessa felicidade, eu quero tudo para mim, porque tudo vai me fazer feliz. É por isso que eu não reservo nada para os outros. Mas não entendi que, se vivemos em sociedade, nós precisamos, encontraremos a felicidade sempre no nosso espelho, que é o nosso próximo. Eu tenho um ditado antigo que diz que ser mãe é padecer no paraíso. E eu costumo dizer o seguinte, eu não sei por que a gente tem filho. É um péssimo investimento. Meu Deus, olha, para a mãe, ficou grávida, é um problema sério. Para dormir, vira de um lado, vira do outro, vira de costas, não está. Toda hora no banheiro, porque o moleque pressionou a bexiga. Tá? Depois que nasce, é um mês sem dormir. O moleque chora. E você tem que estar toda hora ali limpando, trocando fralda, amamentando. Tá? Depois que começa a crescer, aí é médico, é isso, é aquilo, vai para a escola. É o trabalheira danado. Para você ensinar que uma laranja mais uma laranja dá duas. É sério. Quando você fizer com maçã, ela vai dizer que já não sabe, porque sabia com laranja. Mas, ao longo do tempo, quando ela atinge a juventude, então, aí piorou. Você já não consegue fazer mais nada do moleque, porque ele já tem vontade própria. Ele já quer decidir sobre a sua vida. Em Provérbios está assim, filho meu, abre o pescoço os ensinamentos do teu pai. Não te esqueças dos conselhos da tua mãe. Eu digo que, se nós quiséssemos não sofrer na vida, era só seguir o conselho da mãe. Filho, leva um guarda-chuva, não vai chover. Ah, mãe, não vai chover nada. Chove. Pode ter certeza. Boca de mãe é praga. Filho, leva uma blusa, vai fazer frio. Ah, mãe, pelo amor de Deus, vai fazer frio, pode ter certeza. Depois, a gente começa a ter vida própria, Então, como investimento ao longo da vida, ele só dá trabalho. Por que a gente tanto quer filhos? Por que a gente fica tão feliz com as conquistas que ele faz desde lá do comecinho? Sabe? Desde que ele, no prézinho, se formou no pré. Colocou ele se formou no pré. Antigamente, formatura era só quando chegava lá no lugar. Agora não. Tem formatura no pré, no ensino fundamental, no ensino médio e depois na faculdade. Tem formatura em tudo quanto é lugar. Graças a Deus. Mas, como investimento é péssimo. Mas é nele que nós encontramos a felicidade. Porque, vejamos, a felicidade não está nas nossas conquistas. A felicidade está na conquista sempre dos nossos, daqueles que estão ligados a nós pelos laços consanguíneos. Aí estão as maiores alegrias. Tem uma época da minha vida que eu estudava de noite e eu chegava em casa à meia-noite. Minha mãe deixava o meu jantar no forno do fogão, naquela época não tinha micro-ondas ainda, tá? Eu sou dessa época. Deixava o jantar no forno, mas ela me sentia chegar, ela levantava para esquentar o meu jantar. E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, vai dormir. Né? Não, ela, deixa, não me custa nada. Pô, veja, agora a gente tem celular, mas mesmo assim o jovem desliga o celular, né? Mas antigamente, imagina o jovem ia para a discoteca,
E a mãe pedia para ligar de vez em quando, ia para aquele orelhão para ligar para a mãe, tinha uma filha do tamanho de uma língua de vaca. Né? E tinha que levar a ficha, ou ligar a cobrar, que era para a mãe saber. Veja, a mãe não dormia enquanto o filho não desse notícia. Mas a felicidade estava onde? No filho. Agora imagina, eu quero com tudo isso, é que cada conquista nossa ao longo do tempo é uma vitória para Jesus. Aí ele se compraz. A felicidade dele, quando veio ao mundo, ela está nisso. Está em ver que nós, apesar de não sermos perfeitos, nós estamos seguindo o caminho que ele nos ensinou. Às vezes devagarinho, mas a gente está se esforçando o quanto pode para seguir esse caminho. Mas mais do que isso, caríssimos irmãos, ele nos cercou de todas as formas. Veja, nós estamos aqui, e às vezes eu digo, caramba, eu sou o Fernando, bonito, mas sou o Fernando. Jesus me conhece. Ele sabe o meu nome. Porque ele disse, olha, eu conheço cada ovelha pelo nome. E elas me conhecem. Cada ovelha que o Pai me confiou, eu a conheço pelo nome. E não permitirei que nenhuma se perca. Veja, quanta alegria. Ainda que a gente saiba quantas e quantas vezes a gente se perde no caminho. A gente se revolta até. A gente se volta contra Deus. A gente perde a fé. É nesses momentos que a gente está perdido. E diz, olha, se por acaso uma dessas ovelhas se perder, eu vou deixar todas no redil e vou buscar essa que estiver perdida. Então, a importância que nós temos para Jesus, para que a gente atinja o máximo da perfeição, aquilo que ele nos propõe. E quando ele diz, olha, eu vou partir, mas eu quero que um dia cada uma das minhas ovelhas esteja comigo, por isso eu vou agora na frente e vou preparar o lugar. Se a gente pensar em tudo isso, olha, ele me conhece pelo nome, ele não vai deixar que eu me perca, ele foi preparar o meu lugar, o que é que me falta? Ah, eu sei. É que as dores, na realidade, que a gente tem na vida, elas são grandes, são muito grandes. E quantas dores nós passamos. Mas ele prometeu-nos felicidade, assim, de graça. Ele prometeu-nos o paraíso, sem que o conquistemos. Não, pelo contrário, ele diz, olha, tomai para vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E eu digo, se o fardo dele foi leve, imagina o meu. Aí está o negócio. Porque esse homem veio ao mundo apenas para me ajudar. O compromisso dele é fazer com que eu cresça, cada um de nós cresça. Deu tudo, deu um código de vida. Eu tenho um amigo que é muito cético, acho até que ele é ateu, embora eu não diga que seja ateu, mas e tem um outro que é espírita e coloca umas coisas lá no Facebook e tal, e o outro brinca, tira sarro, né? E esses dias ele colocou uma coisa sobre o Evangelho e ele respondeu, mas como é que eu vou fazer com esse Evangelho? E eu então virei para ele, eu que não tinha nada a ver com a briga dos dois lá, falei, só, faz o seguinte, vive em paz. Proporciona a paz ao teu próximo. Se ele precisar de ajuda, ajuda-o. Aí ele responde, mas eu faço isso. Então, esse é o Evangelho que precisa. Não precisa decorar o Evangelho. Sabe? Não precisa decorar nada do que está. Precisa tirar o espírito daquilo que está aqui. E esses vícios que a gente carrega e que nós precisamos lapidar em nós, aliás, o próprio Emmanuel diz o seguinte, vós sois diamantes, a vez de brilhar todos,
Mas por enquanto ainda estão lapidando, ainda precisa tirar o carvãozinho, aquelas trinquinhas, porque às vezes um diamante grandão ele fica pequenininho, porque precisa tirar as impurezas. E é isso que nós precisamos tirar de nós, as impurezas. O que são essas impurezas? Vícios. E vícios que às vezes nem sabemos que carregamos. Sabe que, certa vez, um casalzinho, bem jovem, casou, e naquele dia a moça estava na cozinha, preparando umas salsichas para cozinhar, tinham chegado do trabalho, alguma coisa rapidinho, e ela pegava a salsicha e cortava a pontinha de um lado, a pontinha do outro, colocava na panela e pegava as duas pontinhas e colocava junto. O marido, então, perguntou, por que você corta a ponta da salsicha? Sabe que eu não sei? A minha mãe fazia desse jeito. Mas agora você despertou em mim uma curiosidade. E amanhã vou perguntar para a minha mãe por que ela cortava a ponta da salsicha. E ela vai então e diz assim, mãe, por favor, me tira uma curiosidade. Por que quando você cozinhava salsicha, você cortava a pontinha de salsichas? Bom, minha filha, sinceramente eu não sei. A minha mãe já fazia assim. E eu comecei a fazer por causa dela. Ah, é? Mas agora fiquei mais curiosa ainda. Amanhã vou perguntar para a avó por que é que ela cortava a ponta das salsichas, porque no dia seguinte ela vai até a casa da avó. Vó, por que você cortava a ponta da salsicha que eu aprendi com a minha mãe disse que aprendeu com você? Oh, minha filha, sinceramente, eu não sei. Eu aprendi com a minha mãe. A Bisa ainda estava viva, ela falou, agora não. Agora eu vou ter que ir até a Bisa e perguntar por que ela cortava a ponta da salsicha. E ela vai até a Bisa. Bisa, por favor, já perguntei para minha mãe. Minha mãe disse que aprendeu com a minha avó. Perguntei para minha avó, disse que aprendeu com você. Agora me responda, e agora estou curiosa. Por que você cortava a ponta da salsicha? Correram duas lágrimas nos olhos da velhinha. Já com 90 e poucos anos. Ela vai até a bolsa, pega uma nota de 100 reais e falou, pelo amor de Deus, minha filha, compra uma panela maior. Veja, o problema é que um aprendeu com a outra sem saber porquê e vivia isso no dia a dia, sem saber porquê. É o que nós fazemos praticamente todos os dias da nossa vida. Fazemos coisas sem sentido e sem saber por que nós fazemos. E o que nós precisamos para ser felizes ou para atingir a felicidade que Jesus nos propõe é a consciência plena da responsabilidade que temos na construção do nosso caminho. Enquanto a gente não tiver essa consciência, o caminho será sempre falso. Não esperemos felicidades neste mundo, ou facilidades neste mundo. E até a felicidade, ela será sempre passageira. Né? São momentos determinados. Porque este não é um mundo feliz. Este é um mundo que nós estamos construindo. Nós não vamos encontrar a felicidade enquanto nós não a conquistarmos dentro de cada um de nós. Porque felicidade é um estado de espírito. Aliás, isso foi até uma pesquisa feita numa universidade, não sei se Oxford ou Harvard, e eles, durante 50 anos, acompanharam pessoas ricas e pobres. O indivíduo que era pobre e infeliz ficou rico, continuou infeliz. E o indivíduo que era feliz, pobre, ficou rico, continua feliz. O rico que era rico e que ficou pobre, se ele era infeliz, pobre continua sendo infeliz, porque é muito rico e infeliz. Porque ele tem um medo danado que não consiga ganhar mais dinheiro. Né? É um conhecido meu que tem muito dinheiro, eu falei, você está com medo que o mundo acabe, você não ganha todo o dinheiro? Não adianta não, porque você vai morrer com a conta bancária cheia, né? Mas vai morrer, como todos nós. Então não se preocupe demais com o corpo, vai para a academia, vai com saúde, não vai por vaidade não, porque a gente tem o corpo que a gente escolheu lá no mundo espiritual, vai morrer. Pode ser um cadáver mais bonitinho, malhadinho e tal, né? Mas vai morrer do mesmo jeito. Vai virar cadáver. Porque esse é o fim, porque nós não somos humanos. Nós somos espíritos
na condição humana. E queira Deus, essa condição passe logo, que a gente passe para um outro planeta e que a gente não seja mais chamado de humano. Que sejamos espíritos, que alcançamos a luz, que alcançamos a felicidade, que alcançamos aquilo que nos propusemos fazer quando iniciamos a nossa caminhada lá no início. Quando Deus nos cria, a partir da essência primária do fluido cósmico universal. Aqui estamos nós, cada um dentro do seu caminho, mas com a certeza de que ainda acreditamos que há um mestre. O mestre é o que ensina, né? O pastor é o que nos conduz. E temos alguém que é palpável, porque esse de Deus. Porque se alguém me diz, não acredita em Deus, embora as evidências que nós temos de Deus sejam tantas e tão grandes, e só quem não quiser olhar vai se predispor a dizer, não acredito, aquele que tiver, que for preguiçoso e que não quiser raciocinar. Mas Jesus não. Jesus viveu. Jesus viveu como nós, viveu no nosso meio. Nós estávamos lá naquela época também. Nós apedrejamos alguns. Fomos nós que recebemos Jesus lá na entrada de Jerusalém. Hosana, salve-nos, salve-nos. E depois fomos atirar pedra nele mesmo. Mas ainda assim, ele olhou para cima e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se não há nenhum pecado que venha a ficar impune ao longo da vida, não há nada que não possa ser perdoado. Alguém me fez essa pergunta e eu disse, qual é o pior crime que a gente pode cometer? Extrair a própria vida. Tirar a própria vida. Mas se tirando a própria vida você ainda é perdoado porque tem a oportunidade de voltar e de reencarnar, então não há nada que não venha a ser perdoado. E o que vale mais para nós aqui, que estamos aqui? Hein? A vida? Não. Também não. Se a vida, se nós temos o corpo, que é o nosso instrumento, aquele que nos foi dado para que a gente se aperfeiçoe, é apenas um instrumento. Não adianta. É só um instrumento. Mas o que temos de mais valioso é o amor que conquistamos ao longo do tempo. Porque por amor eu dou a minha própria vida. Por amor a minha mãe dá a vida por mim. Meu pai dá a vida por mim. Eu darei pelos meus filhos. Pela sogra que está. Mas, ó, brincadeira, eu uso isso como bordão, mas não tenho nada contra a sogra, tá? Mas a gente, por amor, a gente coloca a nossa vida em perigo. Que diga aquela professora, a professora Helen de Abreu, né? Que diga aquele jovem no Guarujá, o Tony, né? Que perderam a vida tentando salvar o próximo. Eles chegaram ao auge. Eles entenderam que a vida não vale a pena se não for por amor. E foi exatamente isso que Jesus fez. Do alto da cruz, ele diz apenas, amai-vos aos outros, assim como eu vos amei enquanto estive aqui, mas não vos abandonarei, porque lá onde eu estiver, eu quero que estejais todos vós comigo. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Então vamos agradecer ao nosso irmão pela conversa de hoje, agradecer à espiritualidade maior pelas energias que já recebemos, que possamos adentrar ao passe e continuar o nosso tratamento. Então, Mestre, obrigado por tudo, obrigado à cúpula espiritual Caminho da Luz, que possamos ter uma semana de paz, de harmonia e de equilíbrio, cheia de bênçãos, e que possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Com a prece de Maria, agradecemos e encerramos por hora os trabalhos da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena, que assim seja, graças a Deus.